Tem 49 anos, é vice-presidente da autarquia albicastrense há 8 anos e vereador desde 1998. Braço direito de Joaquim Mourão, Luís Correia é a escolha do PS à presidência da Câmara Municipal de Castelo Branco. Muito bom dia, Dr. Luís Correia. Muito obrigada por ter aceito esta entrevista. Estamos aqui numa das salas da Escola Afonso de Paiva, mais conhecida por Ciclo. Tem alguma relação especial com este local? Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço o convite que me foi dirigido para fazer esta entrevista e para estar aqui neste local, como disse, que antigamente chamávamos-lhe o Ciclo e como também muito bem me recordo desse tempo, e este local foi escolhido por dois significados. Em primeiro lugar, o primeiro significado mais pessoal, porque foi aqui que comecei a formar-me como homem, foi aqui que fiz a principal interação no início da minha formação pessoal com a sociedade albicastrense, com as pessoas, portanto era aqui no fundo o tempo onde eu nessa altura passava mais tempo e portanto quis recordar um pouco essa ligação à população albicastrense e à escola e à formação e à sociedade daquele tempo. Por outro lado, também ao estar aqui neste espaço, que só tem o espaço e ali o pavilhão ginásio desportivo, também mostrar um pouco a evolução que foi aquilo da nossa cidade. A escola hoje é uma escola mais moderna, adaptada aos tempos de hoje, adaptada às necessidades educativas de hoje, e, portanto, demonstrar também que a nossa cidade e o nosso concelho, ao longo dos últimos anos, teve transformações fundamentais e importantes e que trouxe qualidade de vida à nossa população. Recordo este espaço que era novo quando eu aqui entrei e hoje está totalmente modificado, mas apesar de, ao fim destes anos, ter sido modificado, não significava que naquela altura não tivesse qualidade. Foi uma adaptação, conseguimos adaptar o nosso concelho à realidade dos tempos presentes. Para além de que este ciclo ficava numa ponta da cidade, quando eu aqui comecei a estudar, e hoje também tivemos um crescimento exponencial da nossa cidade. Hoje o ciclo pode-se dizer que está praticamente no centro da nossa cidade, em volta em prédios, quando aqui à volta era praticamente mato e terrenos abandonados. Portanto, são estes dois significados que quis dar ao escolher este local. Para além do trabalho que desenvolve na autarquia, é presidente da Comissão Política da Conselhia do PS. Eu suponho que a sua candidatura foi algo natural e unânime entre os membros desta comissão. Sim, foi natural, foi uma opção natural. Eu estou, como disse, desde o início com o presidente Joaquim Mourão neste projeto, desde 98. Fiz um percurso, não fui desde o início vice-presidente, nem número 2 da lista. Recordo-me que entrei em 98 como número 5 e, portanto, fiz um percurso com naturalidade, sem atropelos, sem ansiedades. Esse caminho que fiz durante estes 6 anos deu-me experiência no cargo, deu-me conhecimento também daquilo que é a realidade do nosso concelho e com naturalidade as coisas aconteceram. A Comissão Política, como sabe, propôs por unanimidade o meu nome para as diretas, não houve outro candidato e, portanto, foi uma escolha natural, sem conflitos nessa escolha. E, portanto, as coisas aconteceram dessa forma, com naturalidade, sem ansiedades e acho que foi bem escolhido. Se não houvesse uma lei de limitação de mandatos, acha que continuaria a ser a escolha do PS? Não, eu considero que se não houvesse uma lei de limitação de mandatos, o presidente Joaquim Mourão teria todas as condições para continuar a ser o nosso candidato. O presidente Joaquim Mourão demonstrou ao longo destes anos que tem vindo em crescendo e o nosso concelho tem melhorado e tem tido um projeto que tem cada vez mais implementado
e alavancado tudo aquilo que é possível alavancar e transformou a nossa cidade. E, portanto, eu julgo que teríamos todas as condições para que o Presidente Joaquim Mourão continuasse a ser o nosso candidato nestas eleições. No discurso de apresentação da sua candidatura definiu 5 grandes eixos estratégicos. Eu pergunto-lhe quais são esses eixos e que medidas concretas propõe para cada um deles. Bom, nós continuamos a ter uma visão estruturada e sustentada do Conselho. É um projeto, nós já demonstramos o projeto que temos ao longo destes 16 anos com provas dadas. Temos planeado perfeitamente a nossa evolução a evolução desse projeto. Percebemos completamente de onde vimos, mas também percebemos muito bem para onde queremos ir. E é nesta perspectiva que queremos uma sociedade melhor. Temos consciência de que encerramos aqui um ciclo em que deu-se predominância à reconstrução de infraestruturas e de equipamentos. Como eu disse, predominância não quer dizer que foi só, como muitas vezes tentam passar essa imagem, a construção de infraestruturas e de equipamentos, mas que agora vamos entrar num ciclo onde vamos ter necessidade de ações mais imateriais e, sobretudo, virados para o desenvolvimento económico. É hoje a primeira necessidade, temos consciência disso. Temos consciência que o grande desafio que nós temos é assegurarmos a população no nosso concelho, é mantermos o caminho e o percurso que temos tido até aqui. Como lhe disse, é um projeto que está pensado e posso-lhe dizer em dois pontos, demonstro-lhe isso. Nós, há 4 anos, quando fizemos o prospecto da Câmara, dizíamos perfeitamente que este mandato que ia passar era o mandato que ia encerrar um ciclo de infraestruturação e de construção de equipamentos. E, ao mesmo tempo, neste mandato iniciamos já também outras ações imateriais. E temos consciência que o desenvolvimento económico é fundamental e por aí temos-nos virado. Em janeiro deste ano, em declarações à imprensa, ainda não havia mais nenhum candidato, disse precisamente isso. O próximo mandato terá que ser, terão que ser feitas, sobretudo, ações imateriais viradas para o desenvolvimento económico. E, portanto, todas as políticas, disse também no discurso, que todas as políticas terão que confluir para esse desenvolvimento económico. O que é que nós pensamos? Pensamos que temos que aproveitar todos os equipamentos que temos, aquilo que foi construído ao longo destes anos e potenciar esses equipamentos, sem esquecer todo o trabalho normal que temos feito no âmbito social. Temos feito um trabalho muito grande a manter aquilo que é o essencial do nosso projeto. Exatamente isso, a área social. A área social, nós temos feito uma intervenção muito grande. As instituições sociais do nosso Concelho nunca foram tão apoiadas pela Câmara como ultimamente. Posso lhe dizer que nós não fazemos a ação social direta apenas. Nós fazemos, sobretudo, a ação social através das associações. E é nesse contexto que temos dado um forte apoio ao nível social. As associações de apoio aos deficientes, ainda há pouco tempo fizemos algumas inaugurações na APPA-CDM, onde essa própria instituição tem sido fortemente e sempre acarinhada e apoiada e temos trabalhado com eles. Temos projetos em que aproveitamos as mais-valias e as infraestruturas que eles têm para fazer a ação social noutras áreas, nomeadamente aos mais carenciados e aos desempregados. Nunca apoiámos tanto as instituições de apoio aos idosos. Construíram-se uma quantidade enorme de lares, sobretudo com um apoio forte da Câmara para o apoio aos idosos. Chega agora a hora de virarmos, nomeadamente na questão do apoio aos idosos, não para a construção destes equipamentos, e aqui demonstramos aquilo que nós pretendemos fazer no futuro. Vamos passar de uma fase em que construímos lares para apoio aos idosos, para passarmos para políticas do foro imaterial. E eu dou-lhe um exemplo daquilo que nós já fizemos também de foro imaterial. Nós não andamos só a construir. Eu dou-lhe um exemplo da USALBI, em que nós, concentrando na pessoa, conseguimos apoiar uma série de pessoas que já estão em idade inativa, mas que são perfeitamente pessoas com capacidades para trabalhar, mas que já estão reformadas, já estão noutra fase da sua vida,
e conseguimos também, inclusivamente, transformar com esse apoio que fizemos diretamente às pessoas, uma sociedade, a sociedade albicastrense da própria cidade transformou-se com esse apoio que nós fizemos, com ações que são sobretudo imateriais e que não custaram. E, portanto, é agora é a hora também de reforçarmos esse tipo de ações como este exemplo que eu lhe estou a dar, nomeadamente apoiar os idosos a poderem fazer uma vida até mais tarde possível, evitando que eles venham para os lares muito cedo. E, portanto, é esse o nosso objetivo, em termos sociais. Para não esquecermos que também temos estado a fazer um trabalho forte com outras instituições, não só de apoio aos idosos, mas também de apoio às crianças, de apoio às pessoas carenciadas, temos algumas pessoas que vivem com dificuldades e nós temos estado a fazer esse trabalho sem dar relevo a essa questão, sem mostrarmos muito esse trabalho, mas o que é verdade é que tem sido um trabalho profundo, onde também socorremos de instituições que estão habituadas a trabalhar e que têm feito um bom trabalho nessas áreas e, portanto, temos apoiado essas instituições para fazer esse trabalho, um trabalho que tem sido louvável. Falámos aqui de desenvolvimento económico, também da área social e os restantes eixos de que me falou. Nós consideramos que a área social, a área económica neste momento é fundamental. E então o que é que nós vamos fazer? Primeiro, vamos desenvolver políticas de apoio às empresas. Principalmente fazer o quê? Criação de economias de escala entre as empresas. Nós sabemos que as empresas do nosso concelho são empresas, sobretudo pequenas empresas. Muitas vezes hoje, para entrarem nos circuitos de distribuição, precisam de economias de escala, porque sendo pequeninas, muitas vezes não conseguem ter as condições necessárias para estarem na economia nos tempos de hoje. E, portanto, condições para desenvolver economias de escala entre elas. Dou-lhe um exemplo. O último que nós também já concretizamos e temos a funcionar. A melaria. Nós temos uma série de produtores de mel no nosso concelho. Não têm um local próprio para fazerem a produção do seu mel, porque se não tiverem um local próprio não o podem comercializar. Podem-no comercializar individualmente, pessoalmente, entre pessoas que conheçam, mas entrar em circuitos de produção não têm essas condições. Pois nós o que é que fizemos? Criamos uma infraestrutura onde todos os produtores de mel ali podem fazer o seu mel, podem se agregar nessa infraestrutura para terem maiores produções, têm condições para fazer ali o embalamento do seu mel e, portanto, criar melhores condições até para aperfeiçoar o seu produto, nomeadamente através da embalagem que ali poderão ter, e agregando-se terão melhores condições para ir comercializar, tendo uma dimensão diferente. E, portanto, este é um exemplo de criação de economias de escala de apoio às empresas. O que é que fazemos mais? Temos condições para apoiar os produtores naquilo que é a melhoria da qualidade dos seus produtos. O que é que fizemos? Também já construímos um centro de apoio tecnológico ao agroalimentar. Agroalimentar porquê? Porque consideramos que é um setor de futuro, é um setor onde temos muitos produtores, é um setor que com reconhecido capacidade de crescimento no futuro. E o que é que estamos a fazer? Não estamos a dizer que apoiamos, estamos a criar todas as condições para que um produtor possa ir a esse centro de apoio tecnológico e melhorar ali as qualidades e os seus produtos. Temos um laboratório equipado com todas as condições para apoiar os nossos produtores, o que já temos feito. Portanto, apoio aos seus produtos. Estou a falar em agroalimentar porque, na verdade, foi uma grande aposta, mas estamos disponíveis para fazer isto em todos os setores que se consideram fundamentais e importantes fazer esse apoio. O que é que fazemos mais? Apoiar os produtores a entrarem em mercados novos. Através desse centro e do Inove Cluster que temos a funcionar também, foi uma criação que nós conseguimos e temos a funcionar no nosso concelho, já temos levado produtores nossos a irem a feiras internacionais, a irem junto de outros mercados e hoje já temos produtores a beneficiarem desse trabalho que foi feito, a conseguirem entrar em mercados diferentes.
do que aquilo que conseguiram até agora. Portanto, estamos aqui com políticas também, com uma visão de desenvolver políticas de apoio à distribuição dos nossos produtos, de apoio à comercialização dos nossos produtos e de divulgação dos nossos produtos locais. E achamos que estes nossos produtos locais podem ter um papel fundamental, que é na ligação também ao turismo, que é também fundamental, porque quando tivermos e temos turistas no nosso concelho, que possam ali levar os nossos produtos, possam também, inclusivamente, ver a forma como eles são. É uma forma de desenvolvermos o turismo e levarmos as pessoas a ver, a produzir esses produtos. Porque há hoje produtos nossos são produtos tradicionais. Peço desculpa interrompê-la, aqui portanto, na entrevista da doutora Ana Camilo, ela disse que ninguém vem a Castelo Branco comprar um queijo, por exemplo. Não concorda então com... Acha que as pessoas se deslocam para comprar estes produtos tradicionais? Não se deslocam para comprar estes produtos tradicionais. Aquilo que nós consideramos é que os nossos produtos tradicionais podem ter um papel importante no desenvolvimento do turismo. Porque quando hoje os turistas vão a um determinado local, há dois aspectos importantes. É que gostam de comprar o que lá há, de bom, e é uma forma de nós podermos também levarmos Castelo Branco por esse mundo fora. E por outro lado, temos muitos produtores hoje que têm métodos de produção até tradicionais, onde nós podemos levar os nossos turistas. E, portanto, nós hoje temos lagares, por exemplo, falando do azeite, temos lagares que ainda são lagares tradicionais e que podem ser perfeitamente visitados e integrar os nossos produtos turísticos. E é esta ligação também que nós queremos fazer, produtos locais, turismo, e depois até foi uma trilogia que nós apresentámos, produtos locais, turismo e cultura, que podem ajudar esta trilogia a alavancar e a o nosso desenvolvimento económico. A cultura poderá também fazer aqui uma ligação entre o turismo e os nossos produtos locais. Considera então que é com estes eixos que acabou de descrever que vai, e passo a citar palavras suas, potenciar a obra legada por Joaquim Mourão? Exatamente. Nós vamos agarrar, sobretudo, toda essa obra que foi feita, e nós vemos essa obra não como uma ameaça, mas vemos essa obra como uma oportunidade e como um fator positivo e um fator que nos pode perfeitamente ajudar ao desenvolvimento do futuro do concelho. E até costumamos dizer que essa obra é sem dúvida um fator de confiança no desenvolvimento do futuro do nosso concelho, porque nós não temos a visão daquilo que foi feito vão ser infraestruturas que vão ficar paradas e que não vamos fazer nada. Não, nós temos a noção e a visão de que essas infraestruturas que foram construídas vão ser importantíssimas no nosso desenvolvimento e que vão nos ajudar a alavancar o nosso desenvolvimento e vão ser fundamentais para nós podermos ser ambiciosos no nosso desenvolvimento futuro do concelho. Essa obra de que estamos a falar tem sido alvo de várias críticas, principalmente no respeito à política urbanística. Os seus adversários, entre aspas, reconhecem o investimento em estruturas, em betão, como dizem, em todas as áreas, cultura, desporto, saúde, educação, turismo, investimento que dizem não se traduzir em mais cultura, em mais desporto, em mais saúde, etc. O candidato da CDU, João Pedro Delgado, disse mesmo que a Câmara não tem nenhuma estratégia de investimento. Não. Só eles é que dizem isso, porque nós somos reconhecidos a nível nacional e não só, e até por todas as instituições que nos visitam, instituições estrangeiras, e então lhe posso dizer que ainda há bem pouco tempo apoiámos um torneio internacional na área do futebol feminino jovem, que estiveram aqui equipas estrangeiras na nossa cidade e consideraram a nossa zona de lazer e os equipamentos esportivos que ali temos importantíssimos e do melhor que há em todo o mundo. E, portanto, vale o que vale essas afirmações. Aquilo que nós temos consciência é que temos dos melhores equipamentos esportivos, temos dos melhores equipamentos culturais,
temos uma noção de que esses equipamentos vão ser importantíssimos e já estão a desempenhar um papel fundamental. Se for à zona de lazer, no final de uma tarde, vai ver centenas, se não milhares, de jovens e de crianças a praticar desporto naquela zona. E esse desporto é possível porquê? Porque, em primeiro lugar, porque nós criamos condições excepcionais para que eles pratiquem ali o desporto e aprendam ali o desporto. Segundo, porque temos apoiado as associações desportivas, nomeadamente os nossos clubes que existem nesta cidade, temos trabalhado com eles e apoiado fortemente esses clubes para que eles hoje tenham centenas de atletas a praticarem os seus desportos e a beneficiar também daquilo que foram as infraestruturas construídas. Nós temos uma visão, não temos uma visão egocêntrica em que nós é que fazemos diretamente as coisas. Nós temos uma visão de parceria e de rede, trabalho em rede com as instituições que existem no nosso concelho. Isso tem sido fundamental porque temos consciência que desta forma, com este trabalho em rede e de o apoio que temos feito às nossas associações, temos conseguido fazer muito mais do que aquilo que faríamos se fizéssemos um trabalho direto. Na apresentação da lista do PS à Assembleia de Freguesia das Sarzedas, por exemplo, disse que vai continuar empenhadamente passo a citar, fazer do nosso concelho uma terra de futuro e de prosperidade. Mas este concelho de que falou é o mesmo cujo desemprego está num crescendo. Aliás, aumentou em toda a beira interior. Eu pergunto-lhe, a Delphi, por exemplo, continua a ser o maior investidor privado na região. Caso seja eleito, a médio prazo, prevê a instalação de uma empresa desta envergadura em Castelo Branco? Olha, a Delphi existe ainda hoje em Castelo Branco porque a Câmara deu todas as condições para que ela se mantivesse aqui. Foi reconhecido ainda há bem pouco tempo esse trabalho à Câmara Municipal pela própria Delphi. Eu recordo aqui que a própria empresa tinha várias fábricas a nível nacional e até tinha uma na Guarda, que encerrou e que nós, aqui pelo trabalho que temos feito de parceria com a própria empresa e de apoio à empresa, não só mantivemos, como ainda cresceu o número de trabalhadores. Nós cedemos a essa empresa um pavilhão enormíssimo que nós tínhamos, para que essa empresa pudesse ainda crescer e ter mais trabalhadores e só dessa forma, por esse esforço que foi feito, é que a Delphi ainda existe em Castelo Branco. E é essa a forma que nós pretendemos fazer. É verdade que o nosso desemprego tem crescido, como tem crescido em todo o país e em toda a beira interior e principalmente no interior. Mas também lhe quero recordar que não é só a Câmara que tem responsabilidades no desenvolvimento económico. A Câmara não cria postos de trabalho diretos, não é? Mas pode incentivar. É isso precisamente que eu ia dizer. A Câmara não cria postos de trabalho, aquilo que a Câmara é, sobretudo, facilitadora do desenvolvimento económico, com as suas políticas que vai criando e que vai implementando no terreno. E, portanto, nós temos consciência que temos que ter uma política para facilitar as empresas a desenvolver-se, apoiando-as tal e qualmente como eu lhe disse, e aqui somos os únicos que muito concretamente temos consciência de como é que isto se faz e temos a experiência de como é que isto se faz. Não nos iludimos com facilidades. Nós temos perfeitamente consciência de que esse é um trabalho muito difícil de fazer e eu posso lhe dizer alguns indicadores relativos ao nosso concelho entre os censos de 2001 e os censos de 2011, portanto são 10 anos dos nossos 16 anos de trabalho, é que demonstram que esse trabalho tem dado frutos. Olha, a população ativa foi o único concelho que cresceu entre 2001 e 2011. Crescemos o número de população ativa. Significa que foram criados postos de trabalho no nosso concelho. O número de residentes no nosso concelho foi o único concelho do interior que cresceu o número de residentes entre 2001 e 2011. Agora, ultimamente, dou-lhe outro indicador, que é o indicador mais atual, que é o número de eleitores. Também crescemos quando houve outros concelhos à nossa dimensão que diminuíram o número de eleitores. E, portanto, temos aqui indicadores que provam que o trabalho que foi feito ao longo destes anos tem dado frutos. E assim pretendemos continuar, mas também quero dizer que há responsabilidades que outros partidos também deviam de ter e também de falar. Nós sabemos que, por exemplo, o nosso desemprego
tem crescido, mas também temos consciência e não esquecemos, por exemplo, que foi o próprio governo que encerrou um call center com pessoas que tinham o seu emprego com 400 postos de trabalho. Foram 400 postos de trabalho que foram retirados do nosso Conselho. Há responsabilidades nisso. Eu nunca ouvi uma palavra de quem devia de falar sobre estas questões e nunca falou. Mas procura-se sempre dizer algo e denegrir o nosso trabalho. Eu acho que às vezes, por motivos políticos, denigre-se o trabalho que tem e denigre-se diretamente o nosso Conselho, quando nós temos indicadores muito positivos que demonstram que, na realidade, nós estamos muito à frente de outros concelhos que tenham melhores condições para estar. Em relação à área comercial, que medidas propõe para a revitalização do comércio no centro da cidade? Comércio que muitos já consideraram morto à conta das grandes superfícies instaladas nas periferias. Aliás, expressões como sugadores da população de Castelo Branco e barreiras à entrada da cidade para os turistas foram algumas das expressões usadas pelo engenheiro Paulo Moura Dias para apelidar estes espaços. Concorda com esta visão? Como é que vê esta perspectiva? Eu não gosto de comentar as palavras dos outros, gosto sobretudo de falar naquilo que é o nosso trabalho e que tem sido o nosso trabalho. E dessa forma eu recordo-lhe que as grandes superfícies e os grandes centros comerciais são uma realidade intransponível do nosso país, do nosso país inteiro. Nós não podemos evitar que eles exerçam. Eu até sou daqueles que considera que a legislação a nível nacional favoreceu essas grandes superfícies relativamente aos pequenos comércios e que têm mais vantagens por causa dessa legislação nacional. Mas recolho dois aspectos. Primeiro, a primeira grande superfície que se instalou em Castelo Branco instalou-se na zona industrial, chamava-se Espaço, na altura, e foi permitido que fosse criado e, por acaso, por se terem instalado nessa altura na zona industrial, é onde hoje temos um grande centro comercial, um dos dois grandes centros comerciais da nossa cidade. E, portanto, não foi na altura que se localizou aqui. Mas isto não é uma crítica que eu estou a fazer, porque nós temos consciência que a atividade privada localiza-se onde quer e onde tem mais interesse. E, portanto, aí há uma pequena intervenção da parte da Câmara que pode influenciar, mas vale o que vale. Mas quero lhe dizer que a primeira grande superfície instalou-se na zona industrial e foi talvez, para aí em 90 ou 91, nessa altura. E, portanto, não foi responsabilidade nossa. Por outro lado, recordo-lhe que o centro da cidade, pela descaracterização, pelo amontoado de carros que tinha, um centro da cidade que não era propriamente próprio para os dias que foi, deslocalizou-se nos anos 80, 90, no início de 90, deslocalizou-se para aquilo que é ali a zona do Centro Comercial de Santiago. Quando hoje se vem dizer que o centro da cidade está morto, eu recordo que nessa altura, efetivamente, é que o centro da cidade, porque se deslocou, eu recordo perfeitamente, todo o comércio estava ali na zona de Santiago, ao fundo da Nuno Álvares, e aí o nosso centro até se deslocalizou um bocadinho. Nós fizemos um trabalho fundamental de apoio ao comércio pequeno. Primeiro, qualificámos o centro da cidade, demos condições para que as pessoas possam circular e andar e de uma forma airosa no nosso centro da cidade. E, portanto, isso vai facilitar o nosso comércio. Demos estacionamento para que as pessoas possam se estacionar no centro da cidade para ir ao comércio, para estar mais perto do comércio. Condições que não havia antes de nós. Se quisesse estacionar ali na Devesa, era um amontoado de carros, era uma dificuldade enorme. Aliás, no centro da cidade, nessa altura, passava todo o trânsito e que, nessa altura, efetivamente, havia uma série de dificuldade em estacionar e circular no centro da cidade e viver o centro da cidade como hoje se vive. A memória é curta de algumas pessoas, efetivamente, mas hoje nós temos condições muito mais agradáveis para estar na cidade. Diretamente ao apoio ao nosso comércio tradicional. A Câmara tem apoiado
todos os programas de revitalização e de apoio ao nosso comércio local. Eu recordo o PROCON e o MODCON e outros programas que já não me recordo, em que nós, em parceria com a Associação Comercial, procuramos apoiar diretamente o comércio. Há comércios hoje, no nosso centro da cidade, que foram modernizados com esse apoio que nós fizemos. Mas também alguns tiveram que encerrar. Evidentemente, como encerraram e como houve por esse país inteiro, precisamente pelas grandes superfícies, até lhe digo reconheço por causa da legislação existente que favorece as grandes superfícies, mas isso já não é o espaço de ação que a Câmara tinha. Foi concretizado da melhor forma que podia ser. Dificilmente outra Câmara faria o trabalho excepcional que esta Câmara fez ao longo desses anos de apoio ao comércio. Mas hoje diz que não se dinamiza o centro comercial da cidade. Eu nunca vi tanta ação, nunca vi tantas pessoas no centro da cidade como nos últimos anos em Castelo Branco. Porque ainda no passado fim de semana tivemos um teatro, uma ação de rua, dinamizador daquele centro da cidade onde afluíram muitas pessoas para assistir a esse teatro. E é um dos exemplos, mas todos diariamente eu vejo as pessoas, nunca vi tantas pessoas no centro da cidade como agora. A propósito de artes, também de uma grande obra, o Centro de Arte, o Centro de Cultura Contemporânea, aliás, e também o Centro Coordenador de Transportes. São obras que já não vão estar concluídas durante este mandato de Joaquim Mourão, até ao final do mês? Não sei, provavelmente poderão até estar, não sei. Nós já tivemos outros exemplos em que as obras evoluíram rapidamente e já estão em fases de fácil desenvolvimento, mas pronto, também não quero comprometer com isso. Caso seja eleito, em quanto tempo pretende dar estes projetos como finalizados e ao que é que se destina exatamente este Centro de Cultura Contemporânea? Olha, o Centro de Cultura Contemporânea, contrariamente ao que alguns veem ali um elefante branco, eu vejo ali uma grande oportunidade para o desenvolvimento de Castelo Branco. E qual é a oportunidade? Primeiro, aquele Centro de Cultura terá forçosamente um papel fundamental para a criatividade, para o desenvolvimento da criatividade da nossa cidade, para a cultura da nossa cidade. E essa criatividade teremos esse Centro de Cultura, onde incentivaremos nesse sítio a produção de criatividade e de cultura naquele equipamento. Se vai localizar o cluster de indústrias criativas de que fala? Deixe-me explicar disso. No fundo, será um produtor de criatividade daquele Centro de Cultura, com exposições de arte contemporânea, que poderão, desde logo, ter um papel de formação e de dinamização cultural e de dinamização até social do nosso concelho. Pretendemos que esse Centro de Cultura tenha uma forte ligação à ESART, àquela que é a nossa Escola Superior de Artes Aplicadas. E com essa ligação também criarmos aqui, sobretudo, cultura e criatividade, aproveitando um equipamento que nós temos, aproveitando uma escola importantíssima que temos nesta área, onde são produzidos, onde todos os anos saem pessoas com formação nesta área das artes e da cultura. E, portanto, temos todas as condições para, a partir daqui, incentivarmos esta produção de cultura, que os jovens que saem e que estão ligados a estas áreas da criatividade e à cultura, poderem desenvolver, fazer a ligação desta criatividade àquilo que é a área empresarial. Hoje saem, nomeadamente, destas escolas, poderão ser designers de produtos, de cadeiras, nomeadamente, como já de equipamentos, e, portanto, o que é que vamos... um incentivador de criatividade e depois um incentivador de ligação dessa criatividade à área empresarial. É isso que nós chamamos o cluster de indústrias criativas. Nós vamos incentivar essas pessoas. E vamos incentivar como? Depois dando condições a que esses jovens criem os seus planos, os seus projetos empresariais ligados à área criativa, e nós vamos permitir-lhes facilitar-lhes esse desenvolvimento dessas empresas. Não temos só também esse Centro de Cultura Contemporânea, mas também temos
o centro de apoio às empresas inovadoras. E há empresas inovadoras nestas áreas também, é onde vamos ali permitir que estes projetos que poderão vir a aparecer, que se possam instalar, possam se desenvolver e depois ter o seu caminho, que é aquilo que nós pretendemos, com uma ligação forte a Castelo Branco, evidentemente. Portanto, esse Centro de Cultura Contemporânea é um equipamento que pode vir no futuro a ter um papel importantíssimo no nosso desenvolvimento cultural e até empresarial, se soubermos fazer esta ligação. Depois de um centro de arte contemporânea, de um centro coordenador de transportes, de um aeródromo, caso seja eleito, ainda há mais alguma grande obra a lançar? Há sempre obras que nós temos que lançar. Nós, quando falamos que vamos, sobretudo, para ações imateriais e viradas para o desenvolvimento económico, não esquecemos que há obras a fazer. Vai sempre haver necessidade de obras que temos que continuar. Provavelmente as maiores obras já estão concretizadas, serão necessárias outras obras e será, sobretudo, necessário manter a qualidade que elas têm. E depois, no futuro, com certeza, haveremos de ter outras obras, não se provavelmente com a dimensão que estas têm, mas nós temos que continuar a remodelação urbana que é necessário fazer, a regeneração urbana e social, temos isso em vista, que é necessário continuar a fazer, continuaremos a fazer obras e criar espaços verdes, porque os espaços verdes também são fundamentais para o crescimento da nossa cidade. Dr. Luís Correia, para finalizar, no próximo dia 29 de setembro, espera ser Presidente da Câmara de Castelo Branco e pergunto-lhe também, nesse caso, que papel reservará para o atual Presidente Joaquim Mourão? Espero, efetivamente, vir a ganhar as eleições no próximo dia 29 de setembro. O Presidente Joaquim Mourão é uma mais-valia que nós temos, não só o Partido Socialista, mas toda a cidade e todo o concelho e toda a região. E, portanto, eu estou permanentemente em ligação com o Presidente Joaquim Mourão. Aprendi muito com ele e continuo a contar com ele no futuro para me aconselhar e para me apoiar em muitas áreas. E é nessa perspectiva que eu considero que o Presidente Joaquim Mourão terá um papel fundamental no nosso desenvolvimento também. Contamos com ele e esse trabalho que ele vai continuar com certeza a fazer de ligação a nós e de a lutar por aquilo que é as nossas terras e as nossas gentes, será feito da forma como ele muito bem entender. Temos algumas perspectivas, já conversei com ele sobre isso, temos formas de intervenção e papéis que ele vai desempenhar nessa intervenção, mas que depois para a frente divulgaremos e será visível. É essa a perspectiva que nós temos. Continuaremos a trabalhar, sobretudo com ele, muito de perto. Quero deixar agora uma mensagem aos albicastrenses. A mensagem que eu quero deixar aos albicastrenses é que conhecem o projeto que tem 16 anos, com provas dadas, que transformou o concelho de Castelo Branco, trouxe a qualidade de vida ao concelho de Castelo Branco, desenvolveu e dinamizou o concelho de Castelo Branco. Nós temos um projeto, temos pessoas com competência, com experiência para desenvolver esse projeto no futuro e aquilo que quero transmitir é que tenham confiança neste projeto para o futuro e que apoiem este projeto, porque é fundamental no dia 29 demonstrar um apoio forte a este projeto para que assim possamos defender Castelo Branco e desenvolver o concelho de Castelo Branco no futuro. Dr. Luís Correia, muito obrigada por esta entrevista. Muito obrigado.